Um incêndio em Chapecó. Combate ao fogo em depósito de combustíveis pelos bombeiros já passa de 30 horas. A cobrança de propina em Florianópolis. Polícia Civil deflagra a segunda fase de ação contra envolvidos no esquema ilegal de liberação de obras irregulares. O talento do gestor público catarinense. Veja como foi a noite de gala da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Maioria formada no STF. Ministros decidem que pagamento de aposentadoria a ex-governadores de Santa Catarina fere a Constituição. Um dos eventos mais tradicionais do estado. Começa em Joinville a edição 2023 da Festa das Flores. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre o incêndio no depósito de combustíveis de Chapecó, no oeste do estado. O combate às chamas por parte dos bombeiros já passa de 30 horas. As informações com o repórter Rudney Heine. O incêndio que atinge o depósito de combustíveis da rede Maxul, às margens da SC 480 em Chapecó, não iniciou dentro dos reservatórios. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou em um caminhão e depois se estendeu para a bacia de contenção, comprometendo o sistema. O fogo colapsou as válvulas de 3 tanques que armazenavam aproximadamente 1.800.000 litros de combustíveis. Já são mais de 24 horas de trabalho e agora o foco é evitar que as chamas atinjam outros reservatórios que estocam quase 7 milhões de litros de combustíveis. No total, 13 milhões de combustível, 13 milhões de litros de combustível na estrutura toda. Desses, 6.725.000 estão correndo risco. Então, toda a nossa estrutura e estratégia nesse momento é garantir que esses tanques fiquem abaixo de 50 graus. Mais de 30 bombeiros atuam em cada turno desde o início da ocorrência. A corporação conta ainda com o apoio de diversos caminhões-pipas de empresas privadas. Policiais federais desarticularam hoje um grupo criminoso responsável por uma série de fraudes em fundos de investimento, com prejuízo a regimes próprios de previdência social de servidores públicos em Santa Catarina e em outros 10 estados do país. O prejuízo total estimado chega a perto de R$500 bilhão. Pelo menos 100 policiais foram mobilizados para cumprir 27 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Federal identificou um esquema de fraudes de investimentos com prejuízo à Previdência Social. Os gestores dessas agências colocavam os recursos da Previdência em fundos fraudulentos. A quadrilha usava desse dinheiro para financiar empreendimentos. Os investigados poderão responder por apropriação indébita financeira, estelionato, falsidade ideológica contábil financeira, manipulação de preços de ativos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso condenados, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão. O prejuízo estimado para regimes próprios de previdência social é de R$451 milhões. Os policiais federais também combateram o contrabando de milho e de outras mercadorias no sul do país. Os contrabandistas traziam os produtos sem passar pela inspeção sanitária e sem o recolhimento de impostos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A Operação Mais foi realizada para desarticular um esquema criminoso de contrabando de milho e outras mercadorias ilícitas de procedência de países estrangeiros, como a Argentina. A investigação aponta indícios de que os envolvidos transportavam toneladas de milho e outras mercadorias contrabandeadas. As buscas contaram com equipes da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo em vista que a entrada no país desses alimentos sem as boas práticas da vigilância sanitária pode ocorrer grandes danos à segurança alimentar no país. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando, falsidade ideológica e constituição de organização criminosa, que poderão ter penas máximas, no total, de até 18 anos de pena de reclusão. O nome da operação significa milho em espanhol. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo que estava com a numeração raspada. Teve também o combate à venda de produtos estrangeiros descaminhados do Paraguai. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Medianeira, no Paraná.
A Operação Iterum foi o resultado de investigações que começaram em 2020 a partir de apreensões ocorridas em Itajaí, litoral norte catarinense. Os envolvidos traziam as mercadorias do Paraguai, em especial eletrônicos e artigos de pesca, e usavam notas fiscais falsas para vender os itens na internet. Durante a ação de hoje, uma pessoa foi presa em flagrante por descaminho. Os envolvidos vão responder também por associação criminosa. O escândalo de cobrança de propina na Floran, em Florianópolis. A Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Mão Grande, que apura esse esquema que também ocorria na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em casas de servidores comissionados da Prefeitura. Rodrigo Djarma da Assunção, ex-secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da capital, e Fernando Bertier da Silva, ex-assessor jurídico da mesma secretaria. Os 2 foram exonerados em setembro na primeira fase da operação. No curso da investigação, identificaram-se novos envolvidos no esquema de cobrança de propina na Prefeitura de Florianópolis, mais especificamente na SMDU e na Floran. Após a representação da Polícia Civil, a Vara Criminal da região metropolitana da capital determinou o bloqueio de R$105 mil dos envolvidos e foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e valores em espécie. Essa documentação será analisada para que se possa identificar todos os envolvidos na associação criminosa. A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 15 de setembro. As investigações começaram após um servidor público da Floran ter sido flagrado em um vídeo gravado em 2022, cobrando R$50 mil de propina de um empresário para liberar uma obra irregular na capital. 5 servidores e ex-servidores públicos municipais foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por participação no esquema. Entre eles estão os 2 alvos das buscas cumpridas nesta terça-feira. Você lembra do caso Mariana Ferrer, a influenciadora digital que acusou um empresário de estupro em dezembro de 2018 e que foi humilhada por um advogado durante uma audiência de instrução do processo? Pois hoje o Conselho Nacional de Justiça puniu o juiz responsável pela audiência. O juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, recebeu do CNJ a pena de advertência. A sanção é considerada a mais leve prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O magistrado conduziu em 2020 uma audiência de instrução do processo que a influenciadora Mariana Ferrer movia contra o empresário André Aranha, acusado de estuprá-la em 2018. Durante a audiência, Mariana foi humilhada pelo advogado do empresário, que foi absolvido na primeira e na segunda instância. Para o Conselho, o juiz foi negligente em relação aos deveres do cargo, pela omissão frente aos questionamentos feitos pelo advogado a Mariana. E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. A terça-feira foi marcada por 2 acidentes com morte em rodovias federais aqui na Grande Florianópolis. Uma mulher de 31 anos de idade morreu em um acidente com 2 veículos na BR-282 em Águas Mornas. Os carros bateram de frente. Outras 3 ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelos bombeiros. A rodovia ficou interditada para a colocação de serragens sobre óleo que vazou na pista. Também na BR-282, só que na localidade do Morro do Gole, no bairro Alto Aririú, em Palhoça. Uma batida entre um caminhão e uma motocicleta provocou a morte do motociclista. O acidente ocorreu por volta do meio-dia e congestionou o tráfego na rodovia com formação de filas. A seguir no Band Cidade, STF forma maioria para declarar inconstitucional o pagamento de aposentadoria a ex-governadores catarinenses. E veja também tudo sobre a noite de gala da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Reportagem completa depois do intervalo, eu volto já já. Band Cidade. De volta com o Band Cidade, a noite de ontem foi de gala e de reconhecimento das boas práticas na gestão municipal em Santa Catarina. Foram anunciados os vencedores da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023.
Incentivar, reconhecer e valorizar as boas práticas de governança nos municípios brasileiros. Este é o objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. A melhor estrutura e a melhor ação que um grupo de comunicação tem que ter é mostrar o bom, porque o ruim está ali. Agora, para você mostrar o bom, você tem que ser bom, senão você não enxerga. E isso que nós estamos fazendo em Santa Catarina e no Brasil é algo absurdamente singular. A gente fala tanto de política, economia, meio ambiente, etc. A gente, às vezes, pensa que as coisas ficam de forma muito abstrata. Mas nós vivemos aonde? Nas cidades, né? Na cidade onde a gente vê o problema, onde vê as soluções. Então, dentro das iniciativas que o governador Jorginho Mello sempre nos propõe, estamos perto das pessoas, perto das entidades, perto de instituições como a TVBV, é uma satisfação enorme poder participar e poder certificar essa potencialidade dos nossos municípios, onde eles mostram a capacidade de resolução de problemas e, inclusive, concorrendo a nível nacional. É muito bacana. O Prêmio Band Cidades Excelentes chegou para coroar o trabalho realizado pelos gestores públicos. Os municípios catarinenses foram avaliados em pelo menos 6 pilares, como saúde, educação, governança e sustentabilidade. O instrumento utilizado para a avaliação foi o Índice de Gestão Municipal Áquila, IGMA, que reúne informações de todos os municípios brasileiros. Os municípios são divididos em 3 categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e acima de 100 mil habitantes. O prêmio funciona como um incentivo para que o gestor melhore cada vez mais suas práticas. Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do Brasil e é resultado de uma soma de esforços. E entre esses esforços, os municípios catarinenses que são reconhecidos nacionalmente pelas suas boas práticas. Eu acho que esse prêmio realmente ele traz o reconhecimento pelo trabalho que é feito, né? E é muito importante porque a gente precisa transmitir para a nossa comunidade, para a população, se o município é bem gerido ou não, né? Porque às vezes você só ouve pelas oposições, né, ou pelos amigos, né? É muito importante quando você tem, né, um promotor do evento, como é Band Cidades e juntamente com o Instituto Áquila, que credenciam e avaliam a gestão pública municipal. E para nós é muito importante ter esse reconhecimento, que é a certeza do trabalho bem feito, né? E que é isso que a população quer e espera de um administrador público. Os vencedores da etapa catarinense do prêmio foram conhecidos nesta segunda-feira, durante um evento realizado em Florianópolis. Jaraguá do Sul, no ano passado, já foi contemplada vencendo 2 categorias e o campeão geral. Nesse ano, a felicidade só aumentou. Ficamos campeões em 3 categorias e também no campeão geral das cidades com mais de 100 mil habitantes. Uma satisfação poder representar a nossa pérola do Vale. Todo esse trabalho que é feito pela Rede Band, pelo Instituto Áquila, para promover e enaltecer boas práticas na gestão pública. E, de fato, é o que a gente quer, cada vez mais implementar e impactar para que a nossa comunidade tenha cada vez mais qualidade de vida. Parabéns aos vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes aqui no estado de Santa Catarina. E os vencedores só mostram que a população, a sociedade, é a beneficiada pelas boas práticas da gestão pública municipal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para julgar inconstitucional o pagamento de aposentadorias aos ex-governadores aqui de Santa Catarina. 7 ex-chefes do Executivo recebem R$37 mil por mês. Por 6 votos a 2, o plenário virtual do STF julgou o benefício inconstitucional. 7 ex-governadores recebem o valor de R$37 mil por mês, que custa R$3 milhões por ano aos cofres públicos. Recebem os valores os ex-governadores Colombo Salles, Jorge Bornhausen, Esperidião Amin, Paulo Afonso Vieira, Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira e Leonel Pavan. Por outro lado, a maioria dos ministros rejeitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para suspender os pagamentos aos ex-governadores. Para os que já recebem, o benefício deve ser mantido. A aposentadoria foi extinta em 2017. O ex-governador Carlos Moisés foi o primeiro a deixar o cargo sem ter direito ao benefício. O atual governador Jorginho Mello também não vai receber a aposentadoria. O
O feriado da Proclamação da República amanhã vai ser de tempo instável e chuva em Santa Catarina, condição provocada pela presença de áreas de baixa pressão e de uma corrente de jato que atua no sul do país. Entre o extremo oeste e o litoral sul do estado, o dia vai ter então céu encoberto com chuva e temporais localizados na maior parte do dia, com totais elevados até nessas regiões. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, a chuva deve vir mais ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite. As temperaturas vão estar amenas em todo o estado exatamente por causa dessa nebulosidade toda. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 24. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 23. Viramos a página. Criciúma, mínima vai ser de 19 e a máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 15 e 20. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 31 graus. O dia foi de reunião do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. Na pauta, a situação do porto de Itajaí, que está há 1 ano sem movimentação de contêineres. O assunto foi discutido pelos presidentes das entidades que compõem o Conselho, as federações da Indústria, Comércio, Agricultura e Transportes, das associações empresariais, câmaras de dirigentes lojistas e micro e pequenas empresas, além do SEBRAE. No encontro, o COFEM pediu urgência na assinatura do contrato de arrendamento transitório do Porto de Itajaí. Um ofício vai ser encaminhado para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e para o Ministério de Portos e Aeroportos. A situação do porto, que não movimenta contêineres há 1 ano, já provocou o fechamento de 14 estabelecimentos comerciais em Itajaí e região. O arrendamento transitório é conduzido pela ANTAC, que vai ser por 2 anos, até a conclusão do arrendamento definitivo, que vai ser por 35 anos. Fiesc apresenta Motivos para Trabalhar na Indústria. A deficiência ela não pode ser um muro, e sim a ponte que leva ao desenvolvimento. Trabalho aqui na Intelbras há 20 anos, na parte referente à produção. Eu enxergo vultos. Eu praticamente nasci com isso, porque foi com 9 meses de idade, aí eu tive uma febre alta. Segundo os médicos, foi o início de meningite, que acabou atrofiando o nervo óptico. Para mim, assim, lidar com a deficiência sempre foi tranquilo. Quanto à questão do estudo, como foi nos anos 80, era péssimo. Então, a minha chegada na empresa, em vez de trazer agitação, comentários, coisas assim, foi uma chegada muito natural, foi muito bacana, né? Pelo fato da acolhida sempre. A indústria, né, trouxe para mim dignidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro. Tudo isso eu devo à indústria e à empresa que eu trabalho todos esses anos. Um recado, né, para as famílias e para os empresários também, né? Apostem nas pessoas com deficiência e deixem elas entrar no ramo da indústria, porque vão se sentir incluídas, vão se sentir dignas do trabalho que tem e vão poder se desenvolver como todo cidadão tem que se desenvolver. A pessoa deficiente, né, tendo o seu trabalho, é daí que ela realmente se planifica como ser humano. Para se inscrever e tentar uma das vagas disponíveis na indústria catarinense, é só acessar o site que você já vê na sua tela, trabalhandoindustria.com.br. Você também pode acessar a partir do QR Code, que também está na sua tela. A seguir, as informações do esporte com o Criciúma em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também, nossos repórteres mostram a abertura da Festa das Flores em Joinville, norte catarinense. Continue com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. Na Assembleia Legislativa, os deputados que integram a CPI que investiga o desastre com o reservatório da Casan aqui na capital estão em reunião. 4 depoimentos estão sendo tomados. A reunião começou por volta das 5h30 da tarde. A comissão mista houve 3 fiscais da Casan, os engenheiros sanitarista, ambiental e civil da companhia, responsáveis pela coordenação e fiscalização da obra do reservatório que se rompeu, além de um servidor da Caixa Econômica Federal, designado como fiscal do contrato de financiamento para a construção da estrutura. O reservatório no bairro Monte Cristo se rompeu no dia 6 de setembro.
a água danificou 65 imóveis da região e atingiu quase 500 pessoas. Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma está em campo neste momento no fechamento da 36ª rodada. Jogo em andamento contra o Guarani em Campinas, interior de São Paulo, placar fechado 0-0. A partida começou às 7 horas da noite. Você confere todos os detalhes desse jogo amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E começou em Joinville um dos eventos mais tradicionais da maior cidade do estado. Eu falo da Festa das Flores. Mais de 80 mil pessoas devem passar pela Expoville e conferir uma série de atrações. Confira. Um encanto a cada encontro. Esse foi o tema escolhido para a edição deste ano de um dos eventos mais tradicionais de Joinville, a Festa das Flores. Até o dia 19 de novembro, mais de 81 mil pessoas devem passar pelos pavilhões da Expoville. A expectativa é de que a festa ajude a movimentar a economia da cidade. A cerimônia de abertura contou com a presença do governador Jorginho Melo e de autoridades locais. Um evento que marca pela sua história, pelo que já vem acontecendo. É uma tradição de mais de 80 anos, 83 anos. Isso faz com que o calendário, é uma festa que está no calendário já, é uma festa que as pessoas vêm de muito longe, tem gente que vem do exterior para ver essa festa. A Festa das Flores atrai visitantes do Brasil e do exterior e é um dos eventos mais importantes para o setor turístico de Santa Catarina. A organização da festa é da Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas, que promete levar o público para uma imersão em um grande jardim com cores, aromas e encantos. Toda a inspiração foi buscada na flor símbolo de Joinville e de Santa Catarina, a Lélia purpurata, e também na Mata Atlântica, predominante na região norte do estado. Além dos mais de 4 mil metros quadrados de exposição, os visitantes vão poder conferir uma feira com 55 estandes do mercado de plantas e a feira multissetorial. Os expositores esperam que as vendas durante a festa aumentem em mais de 15% em relação às edições anteriores. Não dá para vir aqui sem levar uma flor, seja uma planta ou uma flor, vale muito a pena, os preços são bem acessíveis e a variedade imensa. Vem aí o Jornal da Band, uma boa noite para você, obrigado pela audiência, até amanhã, tchau, tchau.